Olá, jovens. Vamos para a nossa última aula, provavelmente nossa última aula aí no canal, certo? A não ser que quem ficou de recuperação, não sei como é que vai ser as aulas de recuperação, certo? Hoje a gente vai encerrar a parte de geometria analítica com corpos redondos, certo? Calculando a área e o volume. Vamos lá. O primeiro corpo redondo que a gente vai estudar é o cilindro, né? A gente viu lá na primeira aula as características do cilindro, né? A base dele é um círculo, certo? Tem duas bases e uma altura, certo? Nós temos aqui um círculo de raio R, certo? O primeiro passo é calcular a área da base. A área da base é o π vezes o raio ao quadrado, certo? Depois de calcular a área da base, a gente vai calcular a área lateral dele, a área da região lateral, certo? Que é 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura, certo? E a área total, como ele tem duas bases, é 2 vezes a área da base mais a área lateral. E o volume é a área da base vezes a altura, certo? Vamos ver aqui o exemplo 1. Um cilindro tem diâmetro medindo 10 centímetros. Então a questão disse que o diâmetro é 10 centímetros. Mas a gente não interessa o diâmetro, interessa o raio. Só que o raio é a metade do diâmetro, certo? Então 10 dividido por 2 vai dar 5 centímetros o raio. E a altura, que a questão disse, é 8 centímetros. Né? Então vamos lá. A área da base vai ser π vezes o raio vezes 5 ao quadrado. Então a área da base vai ser 25 π centímetros quadrados. Se a questão pedir para calcular, para substituir o π, substitui. Se não, pode deixar ele no canto dele. Certo? A área lateral. A área lateral vai ser 2 vezes o π vezes o raio, que é 5, vezes a altura, que é 8. 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 8 vai ficar 80 π centímetros quadrados. E a área total, né? A área total vai ser 2 vezes a área da base, que é 25 π, mais a área lateral, que é 80 π, né? Então a área total vai ser 50 π mais 80 π. Vai ficar 130 π centímetros quadrados. E para terminar o volume, né? O volume é a área da base, 25 π, vezes a altura, que é 8, né? Então o volume vai ser igual a 200 π centímetros cúbicos. Então tá aí a área total e o volume de um cilindro, certo? Vamos ver a nossa próxima figura. Nossa próxima figura é um cone, certo? O cone ele tem uma base, que é um círculo, né? O raio é R. Aqui nós temos a altura, né? Ela faz com a base um raio, um ângulo de 90 graus. E esse S é também chamado de geratriz, de G, certo? Esse G, se você observar, ó, ele entra na área lateral, ó, tá vendo? Então a gente vai ter que calcular esse G usando o teorema de Pitágoras, ó, porque aqui é um triângulo retângulo. Olha aí, o teorema de Pitágoras aparecendo de novo, certo? Então vamos por exemplo, né? Um cone tem diâmetro medindo 6, né? O diâmetro é 6 centímetros. Então o raio é a metade do diâmetro, né? Então o raio é 3 centímetros. E a altura é 4 centímetros. Certo? Então vamos calcular logo a área da base, né? A área da base é π vezes o raio, que é 3 ao quadrado, né? A área da base vai ficar 9 π centímetros quadrados. A área lateral a gente precisa calcular o G, né? Então vamos lá, vai ficar G ao quadrado é igual a R, que é 3, mais o H, que é 4, né?
Então, g ao quadrado é igual a 9 mais 16. G ao quadrado é igual a 25. G vai ser igual a raiz quadrada de 25, que é 5 centímetros, né? A geratriz. Então, vamos calcular a lateral. A área lateral é π vezes o R. O R é 3, vezes o G, que é 5, né? Então, a L vai ser igual a 15 π centímetros quadrados. Certo? E agora a área total, né? A área total é a área da base, 9π, mais a lateral, que é 15π, né? Então, a área total vai ser igual a 24π centímetros quadrados. E o volume é a área da base, que deu 9π, vezes a altura é 4, sobre 3, né? Fórmulazinha ali. Então, aqui vai ficar 36π sobre 3, vai ser igual a 12π centímetros cúbicos. Então, tá aí a área total e o volume de um cone. Certo? E para terminar os corpos redondos, a esfera. Certo? A área total e o volume. Tanto a área total quanto o volume é só em função do raio, né? Certo? É mais simples. Então, a questão disse aqui no exemplo 3 que o diâmetro é 6 centímetros. Então, o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio é 3 centímetros. Então, a área total vai ser igual a 4 vezes π vezes 3 ao quadrado, né? Então, vai ficar 4 vezes π, 3 ao quadrado é 9. Então, vai ficar 36π centímetros quadrados. E o volume é 4 vezes π vezes 3 ao cubo sobre 3. Então, vai ficar 4 vezes π vezes 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9, 27. 27 sobre 3. Certo? Aqui eu posso cortar aqui, ó, 27 por 3, vai ficar 9, né? 4 vezes 9, 36 π centímetros cúbicos, né? E aí coincidiu aí, né? O volume, o valor absoluto serem iguais, mas é só apenas uma coincidência. E por último, uma questãozinha do Enem de geometria espacial, apresentando os corpos redondos, né? Para a gente terminar aí nossas aulas. Em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamentos e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto a um côno. Então está aqui os silos, né? Aqui as dimensões, né? O raio do cilindro coincide com o raio do cone, certo? A altura do cilindro é 12 metros e a altura do cone é 3 metros, certo? O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito por caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Então, um caminhão consegue transportar 20 metros cúbicos de grãos, certo? Então, o que acontece? Encher um silo desse, e ele quer saber quantas viagens esse caminhão vai ter que dar para transportar todo o grão que está contido nesse silo aqui, certo? Então, é volume, certo? E a questão diz que é para usar o π como sendo 3. Então, eu vou ter que calcular o volume total, certo? O volume total. O volume total é o volume do cilindro, mais o volume do côno, certo? Então vamos lá, vamos calcular primeiramente o volume do cilindro. O volume do cilindro é a área da base, que a gente já viu, vezes a altura. A área da base
é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. O π já sabe que é 3, né? Então vai ficar 3 vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Então vamos lá. Então vai ficar 3 vezes o raio é 3, né? 3 vezes 3 ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é 12, né? Então vai ficar igual a 3 vezes 9, que é 3 ao quadrado, vezes 12. 3 vezes 9. 3 vezes 9 vezes 12 vai ficar 324 metros cúbicos. Então tá aí o volume do cilindro, certo? Agora a gente vai calcular o volume do cone. Volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3, né? A área da base é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. O π vai ser 3, né? Vai ficar 3 vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Ó. Posso cortar esse 3 com esse 3. Então vai ficar a raio ao quadrado vezes a altura. Certo? O raio é 3, né? Vai ficar 3 ao quadrado. E a altura do cone também é 3. Ó. Então vai ficar 9 vezes 3. Vai ficar 27 metros cúbicos. E aí a gente vai calcular agora o volume total. Ó. O volume total, que a gente viu lá em cima, né? É igual ao volume do cilindro, 324, mais o volume do cone, dá 27. 324 mais 27 dá 351 metros cúbicos. Pronto, isso aqui é o que tem de grão nesse silo aqui, né? Nesse 351 metros cúbicos. Quero saber quantas viagens o caminhão vai ter que dar. Então eu vou pegar 351 metros cúbicos e dividir para 20 metros cúbicos. Se eu dividir aí, vai dar 17,5 viagens. Certo? 17,5 viagens. Só que como não existe meia viagem, então ele vai ter que transportar aí em 18 viagens. Certo? Item D de dado. 18 viagens. Tá aí, gente, as aulas. Estudem, assistam, certo? Comentem e valeu.